Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 31. Esta afirmação da palavra é uma afirmação de um conquistador, viu? Porque de tudo que nós vivemos, de tudo que nós passamos, não é se estamos por alto ou por baixo que vai determinar se somos vitoriosos ou não. Nós somos conquistadores em Cristo Jesus, amém? E esta afirmação da palavra, ela tem que estar no seu espírito. Olha o que está escrito, por favor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Para conquistador, não importa a circunstância, não importa a situação dele atual, se tem ou não recurso. O conquistador de verdade, ele sabe, Deus está comigo. E se Deus está comigo, você é mais do que vencedor. Você é mais do que um conquistador. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, amém? Então eu vou reler esta palavra e você repete bem alto, bem forte, em bom som e alta voz. Vamos lá, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será? Quem será contra nós? Amém? Você crê nessa palavra? Você crê que o Senhor já te fez um conquistador de fato? Então, por favor, desocupe as mãos e como um conquistador, você vai aplaudir o Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, abre a sua boca e diga glória a Deus. Isso, vamos aplaudir ao Senhor e vamos dizer também glória, 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 glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra é aplaudida, o Teu nome é glorificado. Senhor, abra o céu, receba este louvor e esta adoração. Envie a sua palavra com unção de conquista, com a expectativa da restituição em dobro, e que esta palavra esta palavra produza resultado, em nome do Senhor Jesus. Os que creem, digam amém, Senhor, diga amém, Jesus. Por favor, se assente. Quando a pessoa fala de ser um conquistador não fica guiado pelas coisas que ele tem ou que ele não tem. Um conquistador, ele não fica preocupado se ele é o favorito, o primeiro da fila ou não. Ele sabe o que Deus tem para mim, ninguém vai tirar. O que Deus tem para minha vida, ninguém vai impedir. Mas o conquistador também precisa observar e vigiar que nem sempre quem está em volta tem o mesmo pensamento, mesmo sendo da mesma família, mesmo trabalhando no mesmo ramo ou na mesma empresa. E não se espante, mesmo se for até da mesma igreja, porque às vezes o conquistador, ele não é entendido, ele é mal compreendido. Imagine só, José faz parte de uma família que ele é o irmão mais novo, ele não é o primogênito, ele não é o filho da força, porque o primeiro filho é o filho da força, era o filho que normalmente herdava tudo no Antigo Testamento. Poucos que não foram primogênitos que herdaram as bênçãos de Deus. Mas ele é um filho amado porque ele é um filho alcançado na velhice, por uma mulher que Jacó, agora chamado de Israel, sempre amou. E além dele ter este amor do pai, ele é um filho que sempre honra o pai.
Então o pai o decidiu honrar também. Todos aqueles que honram, são estes que também Deus vai honrar, amém? E quando Deus decidiu honrar a José, ele destacou este filho. E agora todos, quando o veem, estão vendo um homem vestido diferente. Lembre-se que na época bíblica, a vestimenta dizia muito a respeito da pessoa. Hoje também, se você parar para pensar, também diz muito a respeito da pessoa, não é verdade? Passa uma imagem, passa uma mensagem, mesmo silenciosa. Abre em Gênesis 37, versículo de número 3. Gênesis 37, versículo de número 3, por favor. Israel, que é o Jacó, tá? Não se esqueça que ele trocou o nome, o seu nome foi trocado, melhor dizendo, depois que ele lutou com Deus e prevaleceu. Israel amava José mais do que todos os filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Não foi simplesmente um presente que o Israel comprou. Ele fez com as próprias mãos. Eu não vou complicar os pais e mães que me ouvem, não. Mas sabe qual é uma das maiores fake news que existe na família? Quando um pai, uma mãe de muitos filhos, diz assim: eu amo todos igual. Mas eu não vou te complicar e perguntar qual é o preferido não, viu? Mas eu vou te contar um segredo. Todo mundo sabe quem é o preferido. Sabe ou não sabe? Todo mundo sabe. Os mais corajosos falam: esse aqui é o preferido. E às vezes o preferido é o que dá mais trabalho. Mas não era o caso do José. Não era o caso do José. O José não dava trabalho. Inclusive o José honrava o pai no trabalho com a verdade. O pai dizia: sua missão é ir lá e me contar o que está acontecendo, se tem algum prejuízo, se os seus irmãos estão no turno de trabalho. Agora, quando José vai fazer isso, ele vem com uma túnica diferente. Às vezes a pessoa chega na segunda-feira no trabalho dela como um conquistador, uma conquistadora, dando bom dia, sorrindo, e isso pode começar a incomodar muita gente. Às vezes a pessoa serve a Deus e ela começa a ouvir até mesmo das pessoas da casa dela, que ela tanto ama: você acha só porque você vai para a igreja você é melhor do que a gente? Alguém aqui já ouviu isso? Então você é o santarrão agora. Você que é o certo. Então só você, filho de Deus. Todos eram filhos de Israel, mas não eram todos que honravam a Israel. Você quer que Deus se aproxime de você e te dê presentes e bênçãos? Então honre ao Senhor. Porque Jesus disse: alguém me serviu, o Pai o honrará. Você quer que Deus te ame, você quer ser amigo de Deus, então faça tudo o que Ele mandar, ande com Ele e você será amigo do Senhor. Mas tem gente que não quer. Os irmãos defraudavam o trabalho, os irmãos eram maus, os irmãos fugiam das responsabilidades, mentiam demais e começaram a estranhar o José. Saiba que todo conquistador vai começar a ser estranho para quem não quer conquistar. Todas as pessoas que têm plano com Deus, elas começarão a ser estranhas para aquela pessoa que não quer compromisso com Deus. Você tem que viver essa diferença também e saber dessa vigilância. José não imaginava. Mas quando ele se levantou um dia, ele se assentou na mesa e falou: olha, hoje eu sonhei um sonho. E ele começa a contar o sonho, ingenuamente. Porque
Quem é que não confiaria com a pessoa ali na mesa, na sua casa? Não contou inimigo, não contou para um inimigo ou para qualquer pessoa, ele contou para a família. Só que você tem que saber que às vezes a fé da esposa não é a fé do esposo e vice-versa. Às vezes a fé do pastor não é a fé do obreiro e vice-versa também. Às vezes o obreiro tem muita fé também. Então não queira ser compreendido por quem não está na mesma comunhão que você. Você ama, você ora, você evangeliza, você intercede, mas às vezes a pessoa não vai compreender. E cada vez que José dizia, eu sonhei, os irmãos já respondiam mal, se aborreciam. E por incrível que pareça, quando ele contou o segundo sonho pela segunda vez, até o seu pai, o Jacó, olhou para ele e falou, até eu, filho, vou me curvar para você. Porque resumidamente o sonho era, um dia eu vou alimentar todos vocês. Um dia todos vocês, inclusive o meu pai, vocês vão se curvar a mim. O Jacó ficou incomodado com aquilo. Como pode? O meu filho vai me alimentar. Mas segundo a palavra de Deus, mesmo um tanto incomodado, Jacó guardou aquilo no coração. Sabe por que Jacó guardou isso no coração? Porque um dia ele sonhou também, e Deus realizou. Guarda isso no seu coração. Se o sonho for de Deus, Deus vai dar recurso, Deus vai dar caminho, Deus vai trazer para você a esperança, a experiência, a bagagem necessária, o local necessário, o tempo necessário, porque se o sonho é de Deus, ninguém, nada neste mundo vai poder impedir. Você vai conquistar em nome de Jesus. Se o sonho é de Deus, mesmo que não haja apoio na terra, vai acontecer, porque se Deus é por nós, igreja, quem será contra nós e contra os nossos sonhos também? Os irmãos de José começam a apelidá-lo de sonhador mor, mas não é para apoiar e dizer, olha, esse aqui tem um grande sonho. Essa é a etapa da sua campanha de oração, que você começa a orar mais e falar, porque o José era mais ingênuo, nós não. Isso não faz de nós melhores do que José, mas vamos aprender com a história dele, já está escrita. Você tem que entender que às vezes a pessoa parece que está na mesma mesa, mas não está na mesma fé. Parece que a pessoa é de confiança, mas sonho é particular. E para você também não cair no engano, também muito cuidado, para que você não seja irmãos de José, e quando a pessoa te contar um sonho, você faça do sonho da pessoa qualquer coisa. Faça como Jacó, guarda no coração, porque se o sonho da pessoa é de Deus, mesmo que eu não entendi, Deus vai realizá-lo também. Não fica desanimando ninguém, porque os irmãos de José, quando viram ele vindo no campo com aquela roupa colorida, naquela mesma manhã que ele tinha contado a segunda vez um sonho poderoso, eles falaram, nós vamos matá-lo. Querido, você tem noção o que uma inveja é capaz de fazer? Vigia no seu trabalho, viu? Vigia com a família também, vigia na igreja também. Quando você for contar bênção, conte só o necessário. Tem alguns detalhes, querido, tem gente que tem que aprender a dar testemunho, sabia? Tem algumas coisas que você não precisa falar. E não é porque você está omitindo ou mentindo, é porque tem coisas que tem que ter sabedoria. Diz a palavra que com o silêncio até o tolo se torna sábio. Não é verdade? Dizia a vovó que a boca fechada não entra mosca, né? Você ouviu isso já? Foi minha avó que te contou também?
Minha avó deve contar isso daí para todo mundo, até hoje. Tenho certeza que você aprendeu isso também. Às vezes a pessoa estraga o que está para conquistar, porque fala. O José não ouviu essa palavra, ele não tinha esta história ainda escrita. E quando ele chega no campo, rasgam a roupa dele, porque eles tinham raiva da roupa, da conquista. Às vezes a pessoa diz assim, mas eu não tenho nada, pastor. Mas o sonho de Deus na sua vida é suficiente para muitos se levantarem. O José era o irmão mais novo, gente. Ele era um filho que era talvez entre eles o mais fraco. Mas eles tinham raiva do José. Rasgaram a roupa, jogaram ele num buraco. E o próprio José confessa lá na frente que ele chora dizendo, tenho misericórdia, eu não vou contar nada para o pai. Faz assim, eu vou fingir que nem vi, nunca mais eu venho nem aqui no campo. Eu falo para o meu pai, me dá outro trabalho. Ele implorou. E ele ficou ouvindo as conversas. Enquanto eles estavam comendo, bebendo e dando risada. Até o pastor João Ribe estava falando conosco, pregando a palavra. E ele falou que tem aquele filme terrível, né? Matei meus pais e fui para o shopping, não é uma coisa assim? Fui ao cinema. E parece que tem pessoas que são envolvidas numa maldade tão grande, que elas fazem o mal e continuam rindo, né? Como se nada tivesse acontecido. Você vê tantos crimes bárbaros, que parece coisa de filme de terror. O filho vai lá, faz maldade contra os pais, contra a vida. Eu estou falando de coisa séria. Aí vai lá, chora no velório como se nada tivesse acontecido, até que tudo se descobre. Eles estão comendo, rindo, enquanto está o irmão chorando, dizendo, me tirem daqui, por favor. Eu vou morrer de sede, eu vou morrer de fome. E eles não têm misericórdia, até que um fala, vamos matá-lo de vez. O Judá sugere, ao invés de matá-lo, vamos vendê-lo. Vamos vender como escravo, a gente ganha um dinheiro. Vamos fazer isso. E venderam ele por 20 moedas de prata. Imagina o José chegando no Egito com uma língua totalmente estranha, um ambiente totalmente hostil. E quando ele chega lá, ele é colocado como um animal para ser avaliado pela arcada dentária, para ver se ele tinha valor ou não. Deus estava com ele em todos esses caminhos, mas é difícil a pessoa entender que Deus está com ela quando tudo parece que está dando errado. É por isso que você tem que ter a palavra de Deus no seu coração e nos seus lábios, porque mesmo que você estiver enfrentando um vendaval, um problema, má notícia, você tem que declarar, se Deus é por mim, ninguém será contra mim. Se Deus é comigo, nada pode me vencer, eu sou um conquistador. E mesmo que eu perdi algo, se Deus é comigo, Ele pode, Ele vai me restituir em dobro, em nome de Jesus. Porque José, mesmo na tristeza, guardava a presença de Deus com ele. E quando ele chega na casa do Potifar, um sinal é dado da presença de Deus na vida dele. Por favor, Gênesis 39. Livro do Gênesis, capítulo 39, versículo de número 1. E José estava no Egito, foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Eu sei que o Judá
parece ter salvado José. Mas pense bem, como é que um jovem que sempre foi bem tratado, recebeu boa alimentação, sempre foi cuidado pelo pai em tudo, quanto tempo esse jovem sobreviveria no Egito? Com uma doença, uma desnutrição, ou apanhando, sofrendo. Então, por mais que eles falaram assim, vamos vendê-lo e não matá-lo, eles estavam entregando ele para a morte, querido. Porque o José não ia se adaptar. Se fosse pelas habilidades dele. Mas quem estava com José? Quem estava com José? Quem está com você? Quem já nos anunciou que somos conquistadores? E mesmo que não haja recurso, mesmo que hajam injustiças, mesmo que tentaram te jogar numa cova ou até te vender sem você saber, Deus está com você. O que você fizer vai prosperar, onde você for trabalhar vai dar certo, mesmo que você não esteja habituado, mesmo que seja algo novo, tome posse, você é um conquistador, uma conquistadora, em nome do Senhor Jesus. Se Deus estava com José, Deus estava preparando tudo. Potifar começa a perceber que o José, ele põe as mãos e as coisas não estragam. O celeiro que ele entregou para ele agora rende, não tem mais furto. Porque você sabe, se ele trabalhava para o governo, o que mais tem no governo é desvio. É ou não é? Ainda bem que aqui no Brasil não. Ainda bem, diga amém, né? Quem sabe, né? Se a igreja não profetizar, né? Quem vai profetizar? O José começou a agir com justiça. E mesmo na condição de escravo, o José não reclama. O José não é um homem subordinado, dizendo assim, não, eu vou fazer como todo mundo faz. Ele não faz assim. Ele se destaca. Mas agora a mulher de Potifar cobiça José. Porque não se casava naquela época só pela questão humana de um homem com uma mulher, se casava pelo status. E mesmo o oficial sendo um eunuco, ele não podendo gerar, ele casou por status. A esposa dele muito provavelmente já fazia isso muitas vezes. Mas agora ela tentando um homem de Deus. Se o José se deita com a mulher, ninguém a vê. Mas quem estava com ele? É esse o temor que nós temos que ter. Eu não vou falar, eu vou segurar aqui o meu coração, porque Deus está comigo. Ninguém vai ver, ninguém vai descobrir. E tem coisas que as pessoas mentem a vida inteira mesmo. Ninguém vê, querido. Nem todos são feitos justiça, nem todas as injustiças são feitas justiça. O mundo é injusto. Tem coisa que ninguém descobre, tem coisa que a pessoa enriquece. Mas a diferença para nós é porque nós não queremos conquistar para acumular. Nós queremos conquista para gerar salvação, para gerar bênção. José nega o pecado, foge do pecado da aparência do mal e fica a veste nas mãos da mulher, a roupa rasgada dele. Quem é que hoje não acusaria José dizendo, eu já sabia, estava bonzinho demais. Por isso que nós temos que tomar cuidado do juízo que damos nas causas. Porque às vezes parece que tudo está indicando, tudo parecia que foi o José que fez o errado. Mas não era. Ele foi parar numa prisão. Chegando lá ele poderia entregar os pontos. Mas ele foi debaixo da presença de Deus. Quando você passa uma injustiça e Deus permite, não murmure, não jogue a toalha,
não desista do que é certo. Porque mesmo quando ele estava em prisão, olha o que está escrito no versículo 21. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia, o que era para ser feito ali. Amém? Quem estava com José? Querido, esse é o segredo para tudo. O problema é que quando a pessoa passa uma injustiça que Deus permitiu que ela passasse, porque se você ler o livro de Deuteronômio, Deus fala assim: eu te levei para o deserto, eu deixei você padecer fome, eu deixei a situação apertar, porque eu queria saber o que tem no seu coração. Deus não quer saber só se você está empolgado para viver o ano dos conquistadores, Deus quer saber o que tem no seu coração. Deus descobriu e já sabia o que tinha no coração de Jó. Deus sabia o que tinha no coração de José. Agora é a sua vez, querido. Porque o conquistador não depende de conquista. Ele já tomou posse. Ele sabe, Deus é comigo. Imagine só, isso não cabe numa sociedade hoje. Como é que um carcereiro entregaria poder a um prisioneiro? Mas na prisão que José estava, as coisas eram limpas, não tinha briga. Ele ensinava para este povo: não murmure, olha, não é assim que o meu Deus me ensinou, eu vou ensinar para vocês. Ali ele não ficava pensando em vingança, ele só sabia de uma coisa: Deus está comigo. Na hora certa as coisas vão mudar. No momento certo Deus vai abençoar. Inclusive ele era a esperança espiritual daquele povo. O copeiro sonha, o padeiro também sonha, e o copeiro é o primeiro que conta o sonho. E o sonho do copeiro era de restituição. E o José anuncia para ele a restituição e diz: olha, daqui 3 dias o faraó vai te chamar e vai te restituir, e você vai voltar ao seu posto. Aí o padeiro fica empolgado e fala assim: eu também sonhei, só que meu sonho vinha umas aves, comiam os pães que estavam na minha cabeça. O que é isso? Ele falou: também são 3 dias, mas daqui 3 dias você vai ser enforcado, você vai morrer. Sabe o que diz a palavra? Que o padeiro não aceitou a revelação, porque tem gente que só aceita a revelação de chave, de porta, né? São poucos os que aceitam a revelação de conserto, de arrependimento, de salvação, de deixar o pecado. Mas o que é que aconteceu depois de 3 dias? O copeiro foi restituído e o padeiro foi enforcado. Porque a revelação não era de José. Não só era, é de Deus. Essa palavra não é nossa, é de Deus. Essa palavra é de Deus dando para você caminhos, porque você vai conquistar em nome de Jesus. E aí quando o copeiro foi agradecer: olha, o faraó mandou me chamar, está acontecendo tudo que você falou. O José falou assim: lembra de mim? Claro que eu vou lembrar de você. E quando ele foi servir o faraó, eu pergunto a você que lê Bíblia, ele lembrou? Às vezes a pessoa fala assim: o fulano falou que vai lembrar de mim, que vai me ajudar. Eu vou contar um negócio aqui para vocês para limpar meu coração. Teve uma obreira que falou assim para mim: pastor, vou trazer o melhor doce de leite da sua vida. Ela demorou 1 ano para trazer. Se eu dependesse desse doce de leite, eu ia morrer. Ainda bem que eu não dependo, né? Mas ela trouxe, mas demorou 1 ano, viu?
Porque às vezes a pessoa fala assim, ó, pode deixar, conta comigo, vou te trazer o doce de leite. Não acredita não, viu? Pastor, se um dia eu fizer um negócio para o senhor conta no altar? Conto, na televisão, no rádio, na internet, eu uso todos os veículos de comunicação e conto tudo. Eu não guardo segredo não, não sou baú, eu revelo tudo. O copeiro estava tão feliz com a restituição, e cá entre nós, na hora da alegria, você se esquece da tristeza do outro. Quem é que confessa isso? Por isso que eu quero que você, que é servo de Deus, tome cuidado. Na hora da alegria agora no final do ano, você não encha a mesa e depois encha o saco de lixo e se esqueça da luta que foi cada mês do ano. Que você não se esqueça que enquanto muitos despejam no lixo, outros passam necessidade bem pertinho de você. Porque na hora da alegria, ninguém quer saber do outro. Restituição, glória a Deus, bem que Deus me abençoou mesmo, e o copeiro está lá na posição dele. O José disse, um dia ele vai falar meu nome. Um dia Faraó sonhou 2 sonhos, os 2 são os mesmos sonhos, mas era de figuras diferentes. O Faraó coloca na mesa dele todos os astros, os sábios, quem era astrólogo. Ele conta o sonho e fala, eu preciso saber da revelação e da solução, porque isso é espiritual. Ninguém sabe. Aí o copeiro vai dizer, puxa vida, eu só estou aqui porque Deus usou o José. Eu não quero que você seja uma pessoa amargurada que diz, eu não vou depender de ninguém. Deus vai usar pessoas para te abençoar. Deus vai usar você também para te abençoar. Você só não pode colocar a sua confiança de alma em ninguém. Você confia no Senhor. Porque o homem às vezes quer ajudar, mas ajuda na hora errada. A pessoa às vezes quer resolver, mas não tem no momento certo a palavra. O tempo de Deus é perfeito. E no tempo de Deus Ele exalta. No tempo de Deus a porta abre. E quando a bênção de Deus chega, ninguém pode roubar de você. Quando a bênção de Deus chega, Ele já te preparou o suficiente para conquistar e manter o que foi conquistado. José é falado lá no palácio, e na hora certa ele vai falar com o homem mais poderoso do mundo. Às vezes a pessoa quer ganhar mais, mas será que você está pronto para mais responsabilidade? Às vezes a pessoa, ela quer cobiçar algo maior, mas será que você não vai tremer diante daquele que você vai precisar tratar? Porque eu estou falando que um homem que estava numa cova de uma prisão está na frente do homem mais poderoso do mundo. Se ele gaguejar, o faraó manda tirá-lo. Se ele tremer, a oportunidade passa. O José diz para ele, conta o teu sonho. O faraó começou a abrir a boca e o coração. O José falou assim, os 2 sonhos são uma só revelação. É porque Deus tem pressa de fazer. E junto da revelação, José já está evangelizando o faraó. O José não quer segurar informação, porque quem é conquistador não é egoísta, tá? Não é egoísta. Ele fala, a solução é essa, quando vier o tempo bom, que são 7 anos, que a terra vai produzir com fartura, você vai separar 1/5. Você lembra o que é 1/5 para nós? É o dízimo e a oferta. Até o faraó foi fiel e tem gente que é infiel até hoje, hein? É o dízimo e a oferta. Separe 1/5, porque na hora dos problemas, das lutas, da miséria, esta fidelidade da bonança
vai suprir a necessidade e ainda vai abençoar outros também em nome de Jesus. O faraó acatou. Ele falou assim: que ideia maravilhosa. O faraó começou a perceber que nas ideias que José dava para ele, nas revelações, não tinha arrogância. O José em momento nenhum disse: só eu posso fazer, eu tenho um segredo, eu vendo esse segredo. Ele não comercializou a fé. Ele não quis tocar o projeto, ele entregou e disse assim: você coloque um homem sábio para isso. O faraó está olhando e Deus começa a abrir os olhos de Faraó, e Faraó começa a sentir uma presença além da presença de José. Sabe aquele que estava com ele no campo, na cova, na casa de Potifar, na prisão, agora está com ele no palácio também. O faraó já cultuou deuses e deuses. Ele conhece Deus da lua, Deus do sol, Deus do vento, das profundezas. Ele conhece deuses de portais celestiais que eles acreditam até hoje. Mas ele está envolvido numa presença tão forte que um discernimento é dado para ele. Olha o que diz em Gênesis 41, versículo 38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Esse é o segredo do conquistador. Ele viveu altos e baixos, não viveu? Mas está andando com Deus. Quem anda com Deus não vai se confundir, querido. Quem anda com Deus não vai se frustrar. Quem sonha com Deus vai descobrir no caminho, o sonho vai se realizar porque é de Deus. A conquista já está acontecendo porque foi a ordem do céu. A restituição multiplicada já foi liberada porque foi ordem de Deus. Se você se encher do Espírito de Deus, até o ímpio vai reconhecer: esta pessoa é conquistadora, porque ela é cheia do Espírito de Deus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu já te adianto: ninguém, nada e ninguém pode resistir uma pessoa que diz: eu estou andando com Deus. É verdade que o José chorou, ele pediu ajuda, ele pediu indicação, ele tentou se justificar para Faraó. Você acha que ele ficou em silêncio? Com certeza ele disse: olha, eu não tenho nada a ver, a história não é essa. É uma grande mentira, uma grande confusão. Ninguém acreditou, mas Deus estava com ele. Por esta palavra o Senhor também está aqui no meio de nós. E o Senhor quer convidar você para andar com Ele também. Amém? Vamos ficar todos de pé, por favor. Eu te adianto isso: a pessoa que quer andar com Deus e quer que Deus ande com ela, Deus não quer que você ande com Ele forçado. Mas se for para servi-lo, Ele quer que seja em espírito e Ele quer que seja de verdade. Ou seja, o que Deus exige que a pessoa que quer andar com Ele, ela entregue a vida para Jesus. É uma exigência. Jesus falou: vocês querem que eu confesse vocês diante do meu Pai que está no céu? Quem quer? Então faça isso diante das pessoas. Você quer que realmente você esteja com Deus e ande com Ele? Então você que está afastado tem que voltar para Jesus, antes que Jesus volte para você. Se Jesus tivesse voltado para José,
já na revelação que temos de Cristo, enquanto ele estava na prisão, ele seria salvo. Talvez não seria o governador do mundo como foi, mas seria salvo. Se o Senhor levasse a vida dele, ou os próprios irmãos fizessem maldade e Deus permitisse, como aconteceu com Abel, e ele morresse naquela cova ali, e a história dele não fosse essa história de superação impressionante que nós amamos ouvir, eu tenho certeza que mesmo na cova, mesmo prematuramente, ele era um jovem salvo, porque Deus estava com ele. Você tem que andar com Deus, querido. Tem muita gente que até conquista algo, mas não está andando com Deus. Aí o que é para ser bênção vira maldição. Tem gente que até realiza o sonho, conta até o testemunho, mas deixa de andar com Deus. Aí o que era para ser bênção na vida da pessoa já não é mais bênção. Você tem que conquistar a tua salvação em Jesus e confessá-lo como o único, suficiente, exclusivo, eterno Senhor e Salvador. Pastor, eu me afastei, então precisa voltar. Se você precisa se entregar para Jesus hoje, ou precisa se reconciliar hoje mesmo por esta palavra, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que você ou retorne se for preciso, ou entregue a sua vida para Jesus hoje e agora. Todos aqui estão firmes com Jesus? Lá na frente, os irmãos de José vão bater lá no Egito. O José já tem 30 anos, já se passou muitos anos, cerca de 13 anos, depois de todo aquele perrengue que ele passou. Mas assim que ele vê os irmãos, ele logo identifica, ó, meus irmãos ali. Os irmãos não reconhecem ele, porque o José está realmente irreconhecível. Está com roupas de rei, ele fala já outra língua muito bem, então ele usa um intérprete, e ele fica ouvindo os irmãos, enquanto ele vai resistindo, porque agora ele não é mais aquele menino bobo que senta na mesa e sai contando tudo. Ele agora é sábio. Ele fala para o intérprete, traduz aí para mim, e não conta nem para o intérprete, não contou para ninguém. E os irmãos começam a dizer, está vendo, está dando tudo errado para a gente, pelo que a gente fez com o nosso irmão, agora ele deve estar morto, e o sangue dele está correndo nas nossas mãos. Para você ver que quem faz o errado, a pessoa fica criando teoria. O José estava vivo, mas se você ler o livro de Gênesis, eles ficaram falando, está vendo, ele está morto e o sangue dele está sobre as nossas vidas. Porque quem tem consciência pesada não consegue ter paz. E o José ouvindo, daqui a pouco perguntou, quantos são da família? Ele falou, um irmão nosso morreu, porque o mentiroso acredita na mentira, né? A gente tem um pai mais velho e depois nasceu outro irmão. O José não acredita neles de pronto. Ele fala assim, traz esse irmão aqui enquanto eu vou deixar outro preso aqui. Aí o José, com sabedoria, traz o pai. E antes de trazer o pai, ele diz para os irmãos, eu sou o José, aquele que pediu misericórdia lá na cova. Aí os irmãos ficaram atônitos, não sabiam nem o que responder. Porque como é que o faraó, porque para eles o José é o faraó, porque quando o faraó não estava no trono, era o José que mandava no mundo inteiro. Como é que sabe da cova? Só pode ser o José. Eu não sei o que vou responder, se vou pedir desculpas, se vou pedir perdão, se vou falar que a coisa ficou lá atrás. Mas o José tem uma certeza, não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me lançaram na cova, não foi Potifar que me fez injustiça, foi Deus quem me adiantou com vida para a conservação da vida do mundo. José fala assim, Deus está comigo, a cova não me venceu, a injustiça não me venceu, e também não vai vencer você.
As suas lutas, este mundo, o pecado não vai te vencer se Deus estiver com você. Mas sabe uma coisa que tem que ser feita a partir desse momento? Eu vou te mostrar. É bem simples. Está com o seu projeto aí? Pegue aí. Você vai fazer o passo a passo agora. Quer conquistar? Sem ter que lutar a luta que não é sua? Pastor, eu não tenho. Os obreiros já vão passando aí. Pode passar, obreiro, já entregar para cada pessoa. Isso. Você já viu aqueles vídeos de tutorial? Quem já viu? Primeiro passo: coloque o seu pedido diante dos seus olhos. Faça aí, obedeça, hein? Obedeça, que senão eu obedeço aí, te dou um beliscão. Primeiro passo. Você vai ter muitos sonhos aqui, sim ou não? Segundo passo, guarde para você e para Deus. Se agora você vai começar a preencher coisas ali, que são sonhos, ouça isso. Às vezes, em momentos, momentaneamente, nenhum cônjuge pode saber. E não é que você está escondendo nada, fazendo nada de errado, é porque a fé não é a mesma. Quem entendeu isso? A fé da mulher de Jó era a mesma fé de Jó? Muito longe, né? A mulher de Jó, quando passou a luta, já queria que o Jó morresse. E o Jó falou: não, eu vou aceitar o mal de Deus também. Deus está comigo aqui também. Mesmo que eu apodreça, eu tenho fé que eu vou ver a Deus. Então, alguns sonhos, nós não podemos ser ingênuos, como José foi, porque ele não aprendeu o que nós estamos aprendendo. Não fica contando antes de comprar, querido. Antes de assinar, antes de inaugurar. Dá vontade, não dá? Mas você vai segurar. Olha o que vai fazer, E a partir de agora, quando você for apresentar até aqui na igreja, você vai apresentar assim, dobrado. É a tua conquista e Deus que te fará um conquistador. Porque tem coisa aqui que se você contar até para um irmão que tem fé aqui, ele vai falar: ah não, isso não é sonho não. E nós temos que tomar o cuidado, repito, de não fazer dos sonhos dos outros qualquer coisa, porque isso é particular. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem de paz e vida, ministrada pelo pastor Danilo Queiroz. Um oferecimento dos Pregadores do Telhado.